Teve o Flamengo ainda na estreia do Tite, vencendo o Cruzeiro por 2-0. Tite deixando o Flamengo mais organizado. Ronaldo Fenômeno dando umas declarações totalmente sem noção depois da derrota do Cruzeiro. Primeiro dando a entender que a torcida do Cruzeiro está atrapalhando. O que está atrapalhando é o futebol do Cruzeiro. E depois dizendo, Flávio Prado, que você tem o copo meio cheio, meio vazio. Que o Cruzeiro está a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas está a 2 da Sul-Americana. Então ele prefere enxergar o Cruzeiro próximo do seu objetivo, que era classificar para a Sul-Americana. Aí o Ronaldo só pode estar de sacanagem com a cara do torcedor cruzeirense. Agora, o Flamengo, Flávio Prado, vence na sua estreia com o Tite. E aí você já vê, né, é aquilo, o Flamengo é o céu ou é o inferno. Aí você já vê o torcedor esperançoso, falando que o Tite chegou, que o Tite organizou o Flamengo. Ó, eu vi o jogo e posso falar. Eu acho que o Viga também acompanhou. O Flamengo, ele foi outro Flamengo com relação à organização. É um Flamengo organizado principalmente defensivamente. O que não tinha com o Sampaoli. Aí muita gente fala, eu fiz uma live lá no meu canal, no canal Pilhado, depois do jogo, e aí falavam, Pilhado, mas você quer ter como parâmetro um jogo contra o Cruzeiro, que tá lutando contra o rebaixamento? Tá bom. O time do Sampaoli foi uma bosta contra o América Mineiro, com o Maracanã lotado, que é o Lanterna. Foi uma bosta contra o Olímpia, que é um time horroroso, que foi atropelado pelo Fluminense e jogou mal os 2 jogos da Libertadores. Você tem que ter como parâmetro também o que fazia o time do Sampaoli. E o time do Tite mostrou uma organização defensiva. Ele já começou na escalação, porque ele coloca os volantes, ele coloca Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Ou seja, ele protege o meio-campo. Então, o Tite mostrou, e até falou na coletiva, essa preocupação defensiva. Ele até disse, o Flamengo vai achar o gol, tem jogadores de talento, só que tem que ter a preocupação defensiva, porque em algum momento do jogo, o outro vai ser melhor. Então, a gente tem que ser regular na defesa. Então, é um Flamengo mais organizado, o que eu vi, um Flamengo mais organizado e com vergonha na cara, coisa que não tinha com o Sampaoli. É nítido que esse Flamengo não queria jogar com o Sampaoli. É nítido que esse Flamengo estava de má vontade. E agora você tem um Flamengo motivado, com um treinador que pediu lealdade, foi a primeira palavra que ele pediu quando ele chega no Flamengo, aos jogadores, e que dá uma organização, e é impressionante como o Tite é malandro. Na primeira coletiva, Flávio, você conhece bem ele fez questão de elogiar os que entraram. Ele falou, inclusive, quem entrou, os 4 que entraram, que foi Gabigol, Arrascaeta, Cebolinha e o Pablo. Foram os 4 que entraram. Ele falou, entraram muito bem, fizeram suas funções. Ele é malandro. Ele sabe deixar todo mundo feliz para que não surja o maior medo, principalmente da torcida, que o Vampeta mesmo falou, é o Gabigol. Para que não haja alteração num clima pelo Gabigol ter começado no banco. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Flávio, depois eu quero escutar o Viga sobre o jogo, se ele concorda com o que eu falei aqui, Flávio. O Tite é um ótimo gestor de grupos. Ele é muito bom gestor de grupos. Acho que, é claro que o Flamengo tem essa dificuldade positiva, né? Pra você ter Pedro, Gabigol, Bruno Henrique e ter que arrumar lugar para 2 e um deles sobrar é um bom problema. E o Tite vai achar lugar para todo mundo, o Gabigol vai fazer um número de jogos interessantes. Tem muito jogo, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para rolar. Mas o mais importante era trazer um ambiente para ele e a impressão que a gente tem é que ele já fez isso. E ele fez isso no último trabalho dele na seleção brasileira, quando ele chega, pega um ambiente complicado, o Brasil ameaçado de não se classificar. No primeiro jogo ele já alinha o grupo, o Brasil ganha 3-0 do Equador no Equador e dali para frente não perdeu mais, né? Foi perder agora em eliminatória. Eu acho que ele vai alinhar o time do Flamengo e alinhando o time do Flamengo é só deixar jogar, né? O time do Flamengo é muito bom. Ele estava desalinhado, desarrumado, aquela bagunça, aquela zona que o São Paulo amou com aquele preparador físico dele. Enfim, tudo aquilo que já aconteceu e que tem que ficar no passado, cair no esquecimento da história. O Tite vai dar uma ajeitada no time do Flamengo, sim. Não sei se dá para chegar em algum lugar, se ainda dá tempo.
Mas que ele vai alinhar o time, vai tirar o máximo que dá para tirar desse elenco, que é muito forte. E vai ter que começar uma renovação, né? Não sei se vai renovar, vai trazer gente mais jovem, enfim, mas acho que vai mexer em algumas peças. E se a diretoria não atrapalhar, deixar de trabalhar, o Flamengo vai voltar em 2024 a ter potencial para brigar por vários títulos. É isso, né, Viga? Eu vou até esperar a gente voltar para a rádio para te passar a palavra, porque, em cima do que o Flávio disse, se o Tite organizar esse time do Flamengo, esse time já tem grandes chances de ser vencedor. Porque é um time muito acima dos outros com relação a nome, tirando ali o Palmeiras, né, que também disputa todos os títulos aí nesses últimos anos. Se organizar esse Flamengo e não tiver biquinho, não tiver mimo, esse Flamengo deve ganhar títulos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Rodrigo Viga, fala aí sobre a estreia do Tite no Flamengo, se você acha que ele deu uma organização e que esse time tomou vergonha na cara, tendo sangue nos olhos, querendo ganhar, jogando sério. Essa é a verdade. Olha, Pilhado, eu acho que foi uma boa estreia. Boa estreia em termos de número, de resultado. Não foi uma atuação brilhante do Flamengo, como disse aí o nosso internauta. O Cruzeiro talvez não seja parâmetro, visto que é um time que voltou depois de 3 anos da segunda divisão, está lutando mais para ficar na primeira divisão do que para almejar qualquer coisa diferente. Não foi uma atuação nota 10 do Flamengo, eu diria que foi uma atuação nota 7, o resultado é importante até para, de certa forma, dar esse pontapé inicial ao Tite. Agora, o que eu vi de mais positivo? E concordo com você. Algo que a gente vem reivindicando há muito tempo aqui. Para um time que é vocacionado a jogar para frente, que tem Gerson, que tem Everton Ribeiro, que tem Arrascaeta, que tem Pedro, que tem Gabigol, eventualmente Luiz Araújo e Cebolinha, precisa estar devidamente protegido no seu setor de meio de campo. Eu vinha reivindicando há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan a presença de 2 volantes no time do Flamengo. É o estilo de jogo que eu acho ideal, é aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu aspiro, que eu almejo? Não, até porque o futebol moderno tem se mostrado muito mais do que isso. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, o Flamengo, todas as vezes que entrou em campo, protegido por Thiago Maia e Pulgar e Thiago Maia, se não 100% das vezes, na maioria das vezes conseguiu ser competitivo na partida, conquistar os seus pontos, vencer e jogar duro contra os seus adversários. Então, vejo o mérito, assim como você, nessa opção do técnico Tite, que para compor desse meio de campo, ainda colocou o Gerson, que está cada vez mais coringa, ora caindo pela esquerda, ora caindo pela direita. O Everton Ribeiro é aquele jogador que eu fico sempre esperando, aguardando um pouco mais dele, mas talvez com esse sistema mais protegido, talvez esse jogador, mesmo lá com seus 30 e muitos anos de idade, que possa render ainda alguma coisa, embora o titular da posição seja o Jorge de Arrascaeta. Agora, talvez o grande mérito do técnico Tite tenha sido reestabelecer o diálogo, a conversa, o tete a tete, o olho no olho, com aqueles que estão satisfeitos, ou seja, os 11 que estão jogando, e com os 11 que estão no banco de reservas. Eu sou daqueles que acham o seguinte: técnico de futebol tem 11 amigos durante 90 minutos, que são aqueles que começam a partida, e às vezes 11 inimigos. Agora, as substituições estão mais comuns, mas aqueles que ficaram no banco de reserva. Então, reestabelecer a conversa, o diálogo, algo que não existia com o técnico Sampaoli, faz com que o time seja melhor distribuído, melhor gerenciado dentro de campo. Sem dúvida alguma, o Flamengo tende a ser um time mais competitivo e mais protegido defensivamente, porque essa é uma característica do trabalho do técnico Tite. Não vou usar a seleção brasileira como referência, porque eu aqui no microfone da Jovem Pan critiquei e continuo criticando muito o Tite à frente da seleção brasileira, porque fez questão de ter um ciclo completo, 6 anos à frente da seleção brasileira, e chegou na última Copa do Mundo, não tinha um time pronto para jogar. Na primeira Copa do Mundo, ele levou 3 jogadores praticamente machucados: Fred, Neymar e Gabriel Jesus. Morreu abraçado com os 3. Na última Copa do Mundo, quando precisou de um lateral direito, porque o titular estava machucado, descartou o Daniel Alves e improvisou o Militão. Então, eu tenho minhas críticas ao Tite, técnico da seleção brasileira, que vão continuar. Não acho que a seleção brasileira hoje seja algo assim, muito inspirador, é mais hobby, é mais passatempo. A identificação maior do torcedor está ali com o time, com o clube, aquilo que ele respira, palpita e sofre no dia a dia. Torço para que o técnico Tite tenha sucesso à frente do Flamengo, acho que começando de trás para frente, ou seja, protegendo defesa e meio de campo,
a chance de ter sucesso ela é relativamente grande, embora faltem apenas 11 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, Pilhado. Agora, o Arrascaeta, Bruno Prado e Piperno, ele tá voltando, não tá 100% ainda e começou no banco. E o Tite já deixou meio claro que ele quer organizar a defesa. Quando você fala em organizar a defesa, você fala muito em proteger o meio-campo. E aí você teve hoje Eric Pulgar, Thiago Maia e o Gerson. Gerson jogando um pouco mais adiantado e o Everton Ribeiro. A pergunta, será que o Tite barra Everton Ribeiro ou Arrascaeta para ter esses 3 volantes ali, para ter o meio-campo protegido? Ou vocês acham que não? Que o Everton Ribeiro é um que é protegido dele. Porque ele levou pra Copa, ele gosta, ele pediu pro Flamengo renovar. Deu braçadeira de capitão hoje, hein, Pilhano? Deu braçadeira de capitão hoje e o Arrascaeta é um dos craques do time. O que vocês esperam do Tite por conhecer o estilo dele? Joga Arrascaeta e Everton Ribeiro, um dos dois vai sair, vão ficar os 3 volantes? Eu acho que se o Arrascaeta entrar, vai ser no lugar do Everton Ribeiro. Acho que vai ser entre os dois ali. Você não acha que os dois jogam juntos? Eventualmente pode jogar, mas eu acho que a ideia vai ser um ou outro, com o Gerson mais avançado. O Gerson, de segundo volante, foi uma coisa que funcionou bem lá em 2019, mas era outra circunstância, era outro time, os caras eram mais novos também. O próprio Gerson era mais jovem, o Bruno Henrique era mais jovem, o Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que estão todos aí até hoje, e eram mais jovens, né? Passaram 5... Aquilo aconteceu há 5 anos. Então, o Everton, aliás, 4 anos. Né? Hoje não tem, eu acho que hoje é muito difícil usar o Gerson ali como um segundo homem. Você pode acontecer eventualmente, de acordo com uma circunstância de algum jogo. Então, acho que o Arrascaeta, quando entrar no time, vai ser nessa vaga do Everton Ribeiro. Acho que eles vão disputar um lugar na equipe. O Arrascaeta voltou agora da seleção. Ele quase não jogou, ele foi reserva nos 2 jogos do Uruguai. Ele, esse ano, teve muitos problemas físicos, então ele não conseguiu jogar bem nessa temporada, muito pela... O Flamengo teve poucos bons momentos na temporada e ele, fisicamente, sofreu muito. Então, eu acho que a disputa é entre eles ali. Como tem uma disputa entre Pedro e Gabigol, hoje começou o Pedro e fez gol, e deve seguir no próximo jogo, mas acho que é uma disputa entre os dois, Pedro e Gabigol, e o Arrascaeta e o Everton também vão disputar uma vaga. Então, você acha que Pulgar, Thiago Maia e Gerson são garantidos nesse esquema do Tite? Acho que sim, pelo menos agora, nos próximos jogos, acho que ele vai manter os 3. Piperno. Eu também acho que inicialmente ele vai fazer isso, sim, ele vai manter isso aí. Veja, o Tite é um ótimo técnico de futebol. Né? E o Tite é um cara que, dirigindo Corinthians e Grêmio, por exemplo, ele foi campeão do mundo de Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, enfim. É óbvio que ele sabe arrumar um time de futebol. O que acontece em seleção brasileira, o que aconteceu em seleção brasileira, eu acho até que serve para ele, e ele é alguém de muito bom senso, como um exemplo daquilo que ele não deve repetir. Que é porque é muito menos a questão de como armar um time, mas principalmente de como responder, como reagir rápido a situações inconvenientes, em situações de adversidade. Esse foi o grande pecado do Tite, demorar para mudar. Eu insisto muito na questão do técnico que estabelece relações de extrema confiança com alguns jogadores. E toda hora a gente vê exemplos negativos em relação a isso. Aconteceu com o Tite, acontece hoje, por exemplo, com o Abel, aconteceu com outros. O cara, eu confio nele, eu confio nesse cara, eu já fui campeão com ele. Mas às vezes o cara foi campeão 2, 3 anos atrás e a fila andou, o futebol mudou, o ritmo do jogador caiu, uma série de fatores. É isso. Mas, né, Viga, aí que tá, a relação de confiança, às vezes ela impera, ela acaba se sobrepondo à necessidade técnica e tática. Isso, acho que comprometeu em muitos momentos o trabalho do Tite nas 2 Copas do Mundo, e o trabalho vinha muito bom, vinha muito bem. Mas no momento de reagir rápido, ele não conseguiu fazer isso. Mas, em compensação, agora, em um emprego novo, um clube novo, e com um excelente material humano, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai acabar realizando um excelente trabalho. E olha, tem um técnico que marcou a época do futebol brasileiro que viveu algo parecido com o Tite.
Ele disputou 2 Copas do Mundo, não chegou à semifinal em nenhuma e depois ele foi campeão de tudo. Um cara chamado Tele Santana. Olha aí, Flávio Prado. Ô, Viga, pergunta pro Flávio também pra você. O Tite, ele tem um estilo que muitos chamam de mais defensivo. Mas não é, seria mais organizado defensivamente. Na seleção mesmo ele tentou esquemas ofensivos, inclusive usando muitos jogadores de frente. Na Copa do Mundo foi muito criticado porque levou muito jogador de frente e não levou jogadores para a defesa, substitutos importantes para a defesa. Mas como disse o Peperno, preferiu morrer abraçado com as suas convicções. Isso. Morreu abraçado com as suas convicções. Daí a minha crítica nesse círculo que ele queria ter e teve. Ele chegou, depois de 6 anos, a uma Copa do Mundo, sem saber o time que ele ia colocar em campo. E aí levou seu Fred, levou Daniel Alves, levou outros jogadores. Na outra Copa levou o Juliano. Esse Juliano que está no Corinthians hoje aí, com todo respeito ao Juliano. Então, eu acho que esse é o grande... E vocês tocaram num ponto, já passo a palavra para o Flávio, vocês tocaram num ponto que para mim é essencial, é fundamental da era Tite no Flamengo. Se for o Tite que vai morrer abraçado, porque lá em 1900 antigamente, esse cara... ele me dava retorno, me entregava, eu confiava nele, por isso vou ad eterno confiar nele, tá fadado ao fracasso. Agora, se for o Tite que vai usar o peso dele, os 62 anos de idade, campeão pelo Grêmio, campeão do mundo pelo Corinthians, 2 Copas do Mundo, mesmo perdendo em quartas de final para seleções de segundo escalão do futebol europeu, aí ele pode realmente dizer ao que veio. Agora, repetindo, Pilhado, esse é talvez o erro ou o acerto fulcral, essencial, fundamental da era Tite no Flamengo. Se for o Tite do compadrio, da camaradagem, daquele que vai morrer abraçado com o XYZ, ele está fadado ao insucesso no Flamengo, que o Flamengo precisa de resultados, ainda mais com o elenco de 40 milhões de reais e com toda essa expectativa e frustrações que tivemos nesse ano de 2023. Agora só o Tite, que vai chegar com 62 anos de idade, com todo esse estofo, com todo esse histórico, com todo esse currículo, falar, vamos fazer uma transição, doa quem doer, doa seu Gabigol, doa... seja lá quem for, seu Arrascaeta, seu Everton Ribeiro, seu Pedro, seu Bruno Henrique, aí sim vai ser um Tite com chance de ser bem sucedido. Embora eu acho que desse quarteto aí, você tem que preservar pelo menos 2, pelo menos metade, seria Arrascaeta e Bruno Henrique. Os outros 2 precisam mostrar serviço. E aí é que eu repito, é que está o ponto essencial e fundamental do trabalho do Tite. Se ele vai continuar ainda achando que o Everton Ribeiro é o Everton Ribeiro do passado, o Everton Ribeiro da Copa do Mundo, ou o Everton Ribeiro do Flamengo de 2019, ou se ele vai entender que o Everton Ribeiro, ele hoje, diante da concorrência que tem, que é o Arrascaeta, eu não hesitaria em dizer que o Arrascaeta tem que ser titular, jogando ou não jogando pela seleção do Uruguai, e não hesitaria em dizer que, mesmo com o Pedro longe do ideal, longe de ser o Pedro da Copa do Mundo, ele hoje é mais jogador do que o Gabigol. O Gabigol entra em campo, parece que ele briga com a bola, parece que ele desaprendeu a jogar futebol. Então, acho que tem 2 caminhos para o Tite. Se for o Tite da seleção brasileira, do compadrio, da camaradagem, não vai dar certo no Flamengo. Agora, só o Tite que vai conseguir estabelecer um paradigma e fazer essa transição no Flamengo, aí sim vai ter meu voto de confiança, pelo menos durante um bom tempo, viu, Pilhado? Flávio Prado. Olha, o Tite realmente tinha muito essa marca, né, de ser um cara ele gosta de fazer um trabalho defensivo, alinhar o time, mas acho que essa marca ficou para trás há algum tempo, né? No próprio Corinthians ele fez trabalhos interessantes com times ofensivos, criativos. A seleção brasileira fazia muitos gols, ela teve participações interessantes com cara ofensiva, foi citado já, ela convocou muitos atacantes, né? Tinha um perfil, uma cara ofensiva. Então acho que o Tite vai trabalhar o Flamengo de acordo com aquilo que for necessário, de acordo com o jogo que ele tiver pela frente. Hoje o time esteve bem composto, bem tranquilo, se impôs com muita facilidade diante de um time que lhe é muito superior, coisa que não estava acontecendo. Ele é muito inferior. O Flamengo, ele foi superior de acordo com aquilo que ele é realmente. Eu acho que o Tite vai trabalhar muito bem isso. Ele tem um elenco ótimo nas mãos. Nenhum outro time do Brasil tem um elenco como esse. E eu acho que também nenhum técnico no Brasil tem tanto preparo como o Tite para encarar esse time do Flamengo. O Flamengo acho que acertou e deve crescer bastante com o Tite.
vai chegar em títulos e tal. Nem sempre é matemática, mas que ganha credenciais, volta a ter credenciais como tinha antes de ver essa confusão, essa bagunça toda. Eu acho que o Flamengo, sim, volta a ser pleiteante de todos os torneios que disputar.